Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muitas informações sobre a dupla Granal na Primeira Liga e, é claro, também no Campeonato Regional. De imediato, vamos à Central Band do Esporte com o Simon Bianchini e as suas primeiras informações. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E o técnico Renato Portaluppi finalizou nesta manhã a preparação gremista para a estreia na Primeira Liga. Na próxima quarta-feira, amanhã, 7h30 da noite, lá em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Time completamente alternativo, já que a prioridade segue sendo o Campeonato Gaúcho de 2017. O time que vai iniciar a partida amanhã, com Bruno Grassi, Léo Moura, Rafael Thierry e Bruno Cortez, além do Bressan na zaga. O meio-campo com Caio, Arthur, Michel e Fernandinho. Na frente, Everton, ao lado de Miller Bolanhos. É, um time diferente. Aí o Renato vai aproveitar e vai para fazer alguns testes na equipe gremista. O jogo desta quarta-feira pela Primeira Liga no estádio Beira-Rio marca o reencontro do Internacional com o Fluminense e principalmente com o ídolo Abel Braga. Se no Gauchão o Internacional ainda não conseguiu vencer, na Primeira Liga os 3 pontos já vieram. E depois de bater o Brasil de Pelotas na estreia, o Colorado se prepara agora para o próximo compromisso. Trata-se do Fluminense, atual campeão do torneio. Eu acho importante darmos uma resposta diferente na quarta-feira, até porque, como eu disse antes, é contra uma das grandes equipes do futebol brasileiro também. Será bom confrontarmos contra essas equipes. Na campanha do ano passado, os dois clubes também se enfrentaram, só que em Brasília e pela semifinal. Quem levou a melhor foi o time carioca, nas penalidades. Não gosto de perder, nunca gostei de perder. Como jogador era assim, como treinador é a mesma coisa. Mas é difícil fazer uma comparação com o confronto do ano passado. Até porque, naquela equipe, então treinada pelo Argel Fuchs, apenas 4 atletas permaneceram no elenco deste ano. Falo do zagueiro Hernando, do meio-campista Andrigo, do volante Fabinho e do atacante Eduardo Sacha. Os 2 últimos, inclusive, estão lesionados, não ficam à disposição para o confronto deste ano. Enfim, muita coisa mudou, principalmente o treinador. Não falo de Antônio Carlos Zago, não. Falo do comandante tricolor, Abel Braga. Será o reencontro da torcida colorada com aquele que lhe deu 2 das maiores conquistas da história, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006. A história do Abel no Inter todos conhecem, né? Muito vitorioso aqui no clube. É um treinador muito querido por todos aqui e que gosta de times ofensivos, né? O Fluminense tem jogado assim, com 4 homens na frente, bastante rápido, tem jogadores de muita velocidade pelas beiradas. Mas antes de reencontrar Abel, o treino serviu para rever outro velho ídolo, Tafarel. O preparador de goleiros da seleção brasileira esteve observando Danilo Fernandes. Foi um teste para a quarta-feira de reencontros que terá o Inter. Reencontros com Abel, com o Fluminense e, por que não, com a Vitória. 4 grupos de 4 nessa primeira fase da Liga. Inter está no grupo com Fluminense, Brasil de Pelotas e Criciúma. Grêmio com Flamengo, Ceará e América. Passam 2 melhores classificados passam. Portanto, teremos 8 equipes. Na fase de quartas de final, quartas, semi e final em jogo único. Mando de campo das quartas de final daquele que passar em primeiro colocado de cada grupo. Mas o adversário não está definido ainda, não é o Internacional primeiro do grupo A contra o segundo já do outro grupo. Todos os segundos colocados serão sorteados para ver cada um quem pega o primeiro colocado do grupo. Então, o Internacional, se ganhar hoje, encaminha a classificação, né? Amanhã. Amanhã, perdão. Se ganhar do Fluminense esse jogo, encaminha a classificação. Jogaria com o Criciúma praticamente para confirmar o primeiro lugar do grupo. Mas tem que ganhar do Fluminense, o que pela bola que o Internacional está jogando nesse começo de temporada, eu disse ontem aqui, a amostragem é muito pequena, não é garantia de nada, né? No trabalho de ontem ele já fez algumas mudanças, o Zago, né? O alemão deve estrear, o Ceará sentiu uma lesão no pé esquerdo, então o alemão deve fazer a estreia. Aí, o time que treinou, começou a atividade, tinha alemão, Klaus, Paulão e o Wendel na lateral esquerda. Meio campo, Dourado e Charles, D'Alessandro aberto pela direita, Diego aberto pela esquerda e a dupla de ataque, Nico Lopes e Brenner. Esse foi o time que iniciou a atividade. Caco da Mota, é um time suficiente esse do Zago para bater o Fluminense do Abel?
Olha, Meneghete, complicado porque o Internacional está precisando de entrosamento nesse início de temporada, porque está mudando algumas peças. Acredito que o técnico Antônio Carlos Zago já pecou nesse aspecto. Tem que tentar manter o maior número possível os jogadores. O Júnior foi bem, já vai estrear o alemão. Então vai fazendo testes ao longo da temporada. Por exemplo, Fernando Bob, todo mundo conhece Fernando Bob já pelo que jogou. Testar esse jogador agora, acho complicado. Por que não o Charles, o jogador que começou tão bem, né? A gente conhece o Bob principalmente pelo que ele não jogou, né? Exatamente. Então, e são erros antigos do Internacional. Até eu falo assim, ó, pegando uma trajetória longa, o Internacional escreveu um livro muito bonito, de Belém a Yokohama. Agora, depois escreveu um outro, de Abu Dhabi a Mesquita. Esse aí não vai ter em Feira do Livro, né? Não vão lançar esse livro. Mas serve de lição para que o Internacional não cometa os mesmos erros que tem cometido. Esse mau aproveitamento dos jovens e colocando sempre jogadores, digamos, figurões, e que agora são figurões com selo, com a marca da Série B. Isso é complicado. Daniel. O Fluminense é favorito, está num estágio bem melhor de preparação do que o Internacional. Eu acho o time do Inter insuficiente, inclusive com os mesmos problemas, as mesmas deficiências do ano passado. O Internacional tem dificuldade na proteção da sua defesa e falta articulação, né? Só no D'Alessandro não dá, né? Brito. Acho que o técnico Antônio Carlos Zago está perdendo tempo, né? Porque ele precisa definir um time e testar jogadores em treinamentos, por exemplo. Ele estava aqui pertinho de Porto Alegre e já tem noção de quem ele pode contar. Klaus ele conhece bem. Acho que o Júnior, esse lateral, foi uma surpresa impressionante. Deveria ser mantido e não alemão. Né? Jogadores assim que se sabe que não vão ser titulares. O Ceará se sabe que não joga o suficiente para ser titular. Eu acho que o Antônio Carlos Zago já deveria definir o seu time e deixar jogar, né? Fazer alguma experiência aqui, ali, isolada, mas definir o seu time, que será muito importante ali adiante, né? No Campeonato Gaúcho, na hora da decisão e também na segunda hora. Que é semana que vem a decisão do Campeonato Gaúcho, né? Eu tô arrancando assim para já começar a divergir do Paulo Brito e do Caco, principalmente. Vou arrancar. É semana que vem, é domingo que vem, né? A decisão do Campeonato Gaúcho. Peraí, gente. O Zago chegou agora. Ele estava na aldeia, ele estava treinando Juventude, chegou agora. Sim. O time, a fotografia do Inter foi completamente reformulada. Se ele não aproveitar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, uma fase classificatória, que não é tão relevante assim, se ele não aproveitar principalmente uma competição que não é nem secundária, que é um torneio, gente, que não tem relevância. Bom, é melhor ganhar assumindo do que perder. Claro que é melhor ganhar do que perder. Mas que não tem relevância nenhuma para testar, para fazer as suas experiências. E ali na frente, a partir de março, abril, colocar o seu time nos trilhos. Bom, o time é esse, eu já testei o alemão, eu queria observar, ele tinha esse direito. Eu concordo com o Caco. O Fernando Bob, a gente já sabe o que ele vai dar e o que ele vai deixar a desejar. Mas ele quer dar uma oportunidade, está bem, ele quis testar o Ceará. A gente já sabe que o Ceará não tem condições para ser titular do Inter. Tem condições para estar no grupo. Se não testar agora, vai testar quando, gente? Mas ele não pode colocar em risco, eu penso, Meneghete, ele não pode colocar em risco o resultado do Internacional. O Inter estreou com derrota no Campeonato Gaúcho e ele poderia ter colocado... No Beira-Rio, quero dizer. No Beira-Rio. Tá. No Beira-Rio, perdão. No Beira-Rio, estrear com derrota para a autoconfiança do torcedor é muito ruim. E tem uma posição da direção aí que tem que ser tomada também. Se o Fernando Bob, o Paulão que vai jogar, está escalado agora para o próximo jogo, de novo no estádio Beira-Rio e vai mal, não tenho nada contra o Paulão, mas não há clima para o Paulão nesse momento. Tudo bem, se toma uma decisão. O Paulão não conseguiram, ele quase foi para Botafogo, para outros clubes, não conseguiram. Também, alguns jogadores então tem que tomar uma posição drástica. Anderson, bom, esse a gente não quer mesmo, bota para treinar separado. Questão do William. Outros, o Nacional conseguiu negociar, talvez não tenha conseguido ainda com o Bob e com o Paulão. Convenhamos, esfriou tanto a Primeira Liga que o título é inferior ao Campeonato Gaúcho. É verdade. Claro. Sim. Claro. Então é uma competição hoje que o que importa não é o título. Ela importa o ajuste do time. O Internacional tem que aproveitar com adversários de melhor porte, evidentemente, mas aproveitar para ajustar o time. Só que eu acho que tem algumas posições que ele não precisa mais mexer, que elas parecem que já estão quase que definidas e que precisam justamente com os jogadores que entram de sequência. O problema do futebol é que o torcedor quer saber de resultados. Mesmo considerando que ele precisa fazer testes, o técnico Antônio Carlos Zago já estreou com derrota. Se tiver mais derrota, mais uma derrota, o torcedor já desacredita e já pede a demissão.
Futebol é o que é um absurdo, né, Brito? É que nós aqui não somos torcedores, né? Nós somos jornalistas, né? A gente conhece a aldeia como é que é, tu tem razão. Se o Internacional chega a perder o Fluminense, o Zago já começa a ficar na corda bamba. Para alguns jornalistas mais precipitados, né, na minha ótica, e especialmente para a torcida. Eu acho um absurdo. Eu venho batendo nessa tecla e eu vou repetir isso, tá? Eu acho que não é a simples troca de posição. Não é tirar o Bob, botar o Charles, tirar o Ceará e botar o Júnior. Não basta isso. Eu ainda acho que a ideia de jogo do Zago não encaixa com o perfil que ele quer implementar, ou seja, de posse de bola, de amassar o adversário, de envolver o adversário, com esse sistema tático que ele está adotando, e ele não tem jogadores para isso. Concordo com o que disse o Daniel, não pode ser só o D'Alessandro. E outra, o D'Alessandro escanteado na ponta direita. É ali que ele não vai arrumar o jogo. Eu tenho dúvida desse posicionamento que o Zago está colocando o D'Alessandro, onde ele já jogou no Internacional, mas eu não sei se é a melhor para a condição que ele tem hoje. Jogou bem. Eu não sei se ele não tinha que fazer aquilo que o Roger fez com o Douglas no final da sua trajetória no Grêmio. Do Roger, trajetória. O Douglas mais avançado. Depois o Renato recuou o meia. Exato. Mas jogou ele mais avançado. Vem buscar a bola com os volantes, volta, municia o ataque, com jogadores de velocidade que sabem cumprir essa função pelos lados. O Diego, pelo lado esquerdo, não está bem, mas ele tem velocidade, tem vitalidade, vai cumprir essa tarefa. Ontem ele até testou o alemão na vaga do D'Alessandro. O D'Alessandro não treinou bem ontem. Não treinou bem. E acho que o D'Alessandro sabe disso e estava bem irritado com ele próprio. Eu mantenho a minha posição que eu tinha no ano passado, embora o Internacional tenha mudado a fotografia, eu ainda considero o grupo de jogadores do Inter um grupo fraco. E que o Internacional não cometa o mesmo erro do ano passado, né? Foi trocando de treinador, e o problema estava justamente no material para montar um time. Né? Eu vou dizer para ti, cara, e o Zago, mesmo com a qualidade que a gente sabe que tem, se continuarem os resultados ruins, já começa a pressão. Mas está errado. Se continuarem os resultados ruins, Brito, ele fez duas partidas, Brito. Acho que é muito cedo. Duas partidas. Eu sei, mas o torcedor não sabe. Não, mas é que nós fomentamos muito parte do torcedor também. A gente começar a dizer isso toda hora, conseguir uma verdade, se o Zago daqui a pouco, em 4 jogos, está com a corda no pescoço, gente. A gente sabe que ele é um bom profissional, que ele tem as ferramentas do ponto de vista dele, de recursos, que é um sujeito inteligente, que fez um bom trabalho no Juventude. Mas ele não pode estar comprando a torcida. Aí o Brito tem razão. Vai chegar o momento que tu vai ter que ser malandro. Tu não pode ter a torcida contra ti. Não pode. Então, se tu puder, não escala o Paulão no Beira-Rio, não escala o Fernando Bob no Beira-Rio, porque vai chegar o momento que, e aliás, já começou. Basta ver nas redes sociais aí. É impressionante o mar de críticas no trabalho do Zago depois do jogo contra o Novo Hamburgo. Então tem algumas coisas que ele vai ter que... Não esquece que tivemos os 2 jogos amistosos, Inter de Lages, Tubarão, Veranópolis. Começa a somar. Começa a somar. São jogos esse ano atípico. Mas se pegar no Brasil... Inter de Lages, Tubarão, jogos que, olha... Eu não me lembro como é que foram os amistosos do Internacional quando o Abel Braga, em 2006, se tu te lembra, já que tu acha que é tão importante me ajudar, quando o Abel Braga ganhou a Libertadores e o Mundial, eu não me lembro como é que foram os jogos treinos contra o Joinville, contra o Brusque e contra o Cerveró de Casimiro. Mas é que a situação é atípica, o ano é atípico. Tudo é uma perseguição agora. O Zago está pagando pelo que aconteceu no ano passado no Internacional. Tá lá na praia. Ele vai sofrer por isso. O time dele foi rebaixado, está lá na praia. Como é que foi o Inter? Perdeu por Tubarão. Como é que foi o Inter? Perdeu no Gauchão. O torcedor está lá na praia e não quer nem saber. Não quer nem saber. Ele é passional, ele não é jornalista. É isso. E aí começa a pesar para o lado. Mas o dirigente não pode ser levado pela opinião do torcedor. Então, a gente tem que ter convicção no trabalho. Mas a direção é pressionada pelo torcedor. Então o Zago podia fazer na internet, podia lançar um sistema de escalação, tu joga na vota e o Zago só pega e só comunica os jogadores e bota em campo, gente. Ele tem que escalar com as convicções dele, não com o passado recente. Ele tem que avaliar o passado recente do Paulão, do Bob, do Ceará. Concordo com vocês, especialmente com o que diz o Daniel. E o Caco concordo. Agora, gente, ele tem as convicções, ele chegou agora para desenvolver um trabalho de um ano. Mas tem uma máxima no futebol, jogador ruim não pode ficar no grupo que acaba jogando. É o caso do Paulão e do Fernando Bob. Já deviam ter ido. Eu não acho que o Paulão seja assim tão desprezível e nem o Fernando Bob. Eu acho que eles são limitados e acho que o Paulão na Série B pode ser útil. Tu vê que estranho, né? O Paulão não jogou contra o Novo Hamburgo, né? E o Internacional tomou o mesmo tipo de gol que vinha tomando no ano passado. A Bangu de Deus e o mundo. Mas também tinha um buraco no meio do campo no primeiro tempo, né? Aí ajustou no segundo tempo. Pô, isso não dá para ajustar para o próximo jogo, então? Eu acho que o Fernando Bob já mostrou que os serviços que ele pode prestar ao Internacional são limitados. Eu acho que seria bom para ele, inclusive, uma saída. Mas do Paulão eu discordo. Eu acho que o Paulão pode estar no grupo do Inter. O problema, Paulão, do Paulão é o seguinte, Meneghetti. Eu até acho que o Paulão,
concordo contigo. Para a Série B e para o grupo de jogadores, o Paulão é isso aí que está aparecendo agora. Não, mas ele não é desgraçado. Ele é o time. Ele não é desgraçado. Não aparece a opção de passe e tudo mais. E ele falha. Tá, vamos lá. O Paulão já falhou várias vezes. O Hernando também. O Hernando já falhou, o Eduardo, o Alan Costa, todo mundo já falhou. O Paulão pode ser útil. O problema é, num ano onde tu tem que ter a torcida ao teu lado, não ter tanta pressão, o Paulão ser anunciado no telão e ser vaiado. Claro. O Inter começa jogando com o Paulão sendo vaiado. Esse é o problema. E aí também não é culpa do Paulão, é do Paulão. Mas não é culpa do Zago também, né, gente? Não estou botando a culpa do Zago. Eu não sei quanto é que ganha o Paulão, mas quero dizer assim, não, Paulão, coitadinho, os caras vão te vaiar, então eu não vou te botar no jogo. Vem cá, gente, mas chega no momento que deixa vaiar, cara. É esse o motivo que fez a direção do Inter afastar o Anderson. Não tem clima, não tem ambiente. Mas eu o que vai fazer com o Anderson? É que o Anderson tem que avaliar agora a gente não viu. Agora o Anderson não pode ficar afastado. Não pode ficar afastado. Não, eu também acho que não, acho que ele tem que ser vendido. Enquanto não vender, tem que estar treinando ali pra ver. Mas se treinar, acaba jogando e nunca deu resultado pro Internacional. É uma temporada de um outro nível pro Inter. Pelo amor de Deus. Ainda não sei, Daniel, se o Anderson não criou um ambiente ruim para ele dentro do vestiário, em função de tudo que se especulou, de remuneração, de altos valores, isso aí, sabe? Não, isso sabe que pesa, atrapalha. Isso aí, eu me lembro que uma vez, não é um caso igual, mas o Grêmio recontratou o Paulo Nunes uma vez, que veio ganhando um salário, na época astronômico. Então, o Grêmio pegava a bola e entregava tudo pro Paulo Nunes. Não, tu ganha tanto, resolve. Vai lá e decide. É contigo. Então, o Grêmio já teve um jogador com apelido de, lá sei eu, se era 700, 800 e tal. Então, quando chega nesse momento assim, às vezes... Agora, a diferença é que o Juliano estava rendendo pro Grêmio. Claro que sim. Então, a corneta pegou, mas não foi a ponto de prejudicar o time. E o Anderson não jogou nada, né? Em 2 anos, não vale pro Paulão, pelo que eu sei, né, Felipe? Não. Ele tem um bom ambiente no grupo, se dá bem com os jogadores. Eu acho que sim. O Paulão é um dos líderes aí. O grande problema do Paulão é que o Paulão virou capitão e quis comandar o vestiário que estava uma baderna. E aí ele se deu mal. Eu acho porque aí quem não quis ser comandado bateu de frente com ele e a situação ficou ruim. E o Paulão virou meio que o exemplo de um time cheio de limites, né? Claro. Já que ele é o capitão, ele ficou a referência. Pô, Paulão é a referência. Era Paulão. Tinha era Dunga. E aí ele sabe que o Paulão tem os seus limites. Mas, de novo, eu quero dizer, acho que o Paulão tem a sua utilidade para esse momento internacional. Talvez o Zago pudesse preservar, talvez pudesse ter uma estratégia, não, botar o Paulão fora do Beira-Rio. Mas eu acho que chega num momento de profissionalismo do jogador, que já está com quase 30 anos, que tem uma remuneração, que é um jogador profissional, já passou por altos e baixos. Paulão, eu vou te botar, vão te vaiar, azar, meu. Vai lá e joga bola. Só existe uma chance do Paulão e do Anderson pararem de ser vaiados. Eles seriam utilizados e jogarem bem. Joga bem, pronto. O problema é... Ou ir embora. Se não jogar bem. Porque o torcedor não é na nossa opinião, na opinião do torcedor. Tem que ter 1 ou 2, 3 sequências. Né? Agora tem que ter uma preservação também pro D'Alessandro, que na minha opinião não é poupar. É cercar ele de jogadores de velocidade, pensar nisso, para que o D'Alessandro possa jogar. E não ele ficar cansado daquele jeito ali, como ele está jogando, perder uma bola e no contra-ataque ficar com a mão na cintura. Tá na imagem ali. O Inter tomou o gol, tá o D'Alessandro com a mão na cintura. Contra o Novo Hamburgo, ele foi lançado na linha lateral para buscar uma bola quase na linha de fundo. Não é o papel dele. O D'Alessandro vai continuar com a mão na cintura até o final do ano. O D'Alessandro tem que ter um parceiro para jogar, ele não pode ser sozinho, um articulador. O primeiro tempo do jogo contra o Novo Hamburgo, ele ficou sozinho articulando. O Novo Hamburgo chegando, fazendo sequência de falta, e o Internacional não criou absolutamente nada. Eu tô acompanhando muito a questão da preferência do torcedor entre Charles e Dourado, que eu acho semelhantes, e que mantém algo que é preocupante no Internacional, que é a questão da proteção da zaga. E se viu isso com o Fernando Bob, inclusive com o Dourado e com o Charles, porque o Inter avançou contra o Novo Hamburgo e deu para o Novo Hamburgo a chance de um contra-ataque. É que o Novo Hamburgo não teve perna para fazer, senão era mais um problema. Então é outro problema que vai ter que destrinchar o Zago. E aí... Que com o Anselmo não parece que acontece, né? Eu acho que o jogador não pode ser útil na Série B. O Valdívia, nesse aspecto, o Anselmo complementa o Dourado. Está treinando. O Valdívia treinou hoje pela manhã. Não, vai treinar, treinou ontem e treinou hoje. Mas não é para quarta-feira, talvez para o final de semana para ficar no banco como opção. Vamos com interatividade, Simon Bianchini, por favor. No @donos da bola RS, viu, Meneghetti? Está dizendo aqui o Daniel Schaeffer, o Zago está fazendo certinho, testar jogadores para achar seu time ideal. Vamos acabar com o imediatismo. O Marcelo Andrade está dizendo o seguinte, o Zago é culpado sim pelos resultados, por escalar Hernando, Fernando Bob e também o Ceará. Não inspira confiança. O Thiago está dizendo para mandar Fernando Bob e Paulão para a China. O Arthur de Carli, que é gremista,
está dizendo que o Paulão e o Bob também podem ser úteis para o Inter nesse ano. O JR, o que mete pressão em vocês da imprensa é meter pau direto. O Felipe só sabe falar de Série B. Paulão no Grêmio era mito pra ele. Tá dizendo o JR por aqui na interatividade. O Maicon tá dizendo que os dois não podem ser úteis, o Fernando Bob e o Paulão. E o Hernando e o Ceará já mostraram também que a camisa vermelha pesa toneladas em 2017. Renovar é preciso, opinião do Maicon aqui no @donosdabola_RS. Meneghetti. Obrigado, Simon. O JR tem toda a razão. O Felipe chega aqui, o Felipe Duarte toma suco de limão puro, não bota nenhum adoçantezinho, vem com esse amargol no coração, falando mal de todo mundo e de todos. JR tem toda a razão. A gente vai repensar, inclusive, isso aí, viu? Diga lá, Paulo Brito! Vamos falar da Sorri Fácil. Sorri Fácil tem Dom Pedrito agora, Avenida Moreira César, 912, Sala 1. Não esqueça, Dom Pedrito é agora uma região que também, né, está lá muito pertinho da Sorri Fácil para fazer aquele tratamento. Você que mora nesta região, né, todo o tratamento dentário, você pode fazer raio-x completo, você pode fazer aquele implante dentário, colocar o aparelho ortodôntico colorido, que maravilha. Então você vai ficar tranquilamente sorrindo lá, ligando para esse número, 53-3243-1311 e mandar o WhatsApp também para 53-9999-29-51943. WhatsApp também, repetindo aí, 53-9999-29-5943 para a Sorri Fácil. Não esqueça, ó, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, das 8 até as 8 da noite e sábado, das 8 até as 2 horas da tarde. Combinado? Você que é dessa região, você que é de Alvorada, que recebeu uma Sorri Fácil agora, a Sorri Fácil está abrindo muitas clínicas novas para ficar muito pertinho de você. Já são mais de 100, já são mais de 10 anos de bons serviços prestados. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, muito obrigado, Paulo Brito. Simon Bianchini, vamos trabalhar? Tá conosco aí ou tá pulando da barca? Tá aí. Não, nunca. Tá bem, vamos lá. Olha só, Meneghetti, sabe quem acabou com o treino ontem no CT Luiz Carvalho? Miller Bolanhos. E existe um consenso entre as pessoas, a expressão que o Daniel Oliveira gosta bastante, do staff gremista. Esse jogador está voando tecnicamente e melhor adaptado. Ele, ontem, para vocês terem uma ideia, ele participou, foi titular, inclusive será titular amanhã na partida contra o Flamengo, nesse time alternativo do Grêmio. Ele fez o único gol do coletivo do time reserva contra o que seria a terceira equipe do Grêmio, meteu bola na trave, fez uma jogada no campo ofensivo, buscando o gol, metendo janelinha no adversário. Ele acabou com a atividade e é um consenso. Os próprios jogadores dizem que ele está melhor adaptado e que ele está treinando muito bem no CT Luiz Carvalho. Que boa informação essa, porque eu defendo aqui a sequência do Bolanhos. Eu acho que ele é o jogador, enquanto o Grêmio não tem um atacante que chegue assim para, olha, esse aqui vai jogar, é o dono da camisa número 9. Tudo bem que o Bolanhos não é o centroavante, não é o último atacante terminal, mas pode cumprir esta função no esquema do Grêmio. Eu acho que ele pode jogar com movimentação, com troca de função com o Luan, principalmente. Acho que ele tem que ter sequência no time titular. Tá bem o Renato, bota no jogo do time alternativo, pela Liga, para dar sequência pro equatoriano, mas eu quero ver ele no time titular do Grêmio. É que se convencionou de uns tempos para cá, e eu sei que o Paulo Brito gosta dessa posição, que o camisa 9, o centroavante, tem que ser um brucutu de 2 metros de altura que só sabe cabecear. A bola bate na canela e sai pela linha lateral. Liquidou o Paulo Brito agora tu liquidaste o Paulo Brito. A gente vai citar 200 mil centroavantes que sabem jogar, que tem mobilidade, que saem da área. Talvez o maior dos últimos tempos, Romário, era menor do que o Bolanhos, não cabeceava. Não, cabeceava sim. Não, cabeceava, mas não era a principal. Lembra do gol contra a Suécia? Não, cabeceava muito. Pois é. O Romário era um pescador, não leva mal. Tudo bem, o Bolanhos pode ser pescador. Para! Como assim pescador? O Romário ficava esperando uma brecha dentro da área para colocar como só ele sabia para dentro do gol. Estamos encerrando a carreira de Paulo Brito. Estamos encerrando a trajetória de Paulo Brito. Tu não falou isso aqui. Não, isso não é incólume. Isso aí é o gemado do programa hoje. O Ronaldo Nazário pegava a bola no meio, driblava todo mundo, dava chapéu. Mas porque o Ronaldo faz isso, o Romário é um pescador, é isso? Não, o Romário ficava mais perto do gol. O começo do Romário, o Romário no Vasco da Gama, ele fazia isso, tanto que ele se destacava pela velocidade, pela... É que a grande virtude do Romário era dentro da área. Isso não significa... Tanto que foi chamado de gênio da grande área pelo Johan Cruyff. Não é pescador, né? Não.
não é pescador. A gente fala no PSV, ele... A gente está vendo o Gabriel Jesus agora. O Gabriel Jesus do City, dentro da área, o Guardiola chegou a dizer isso, dentro da área ele é diferente, o Gabriel Jesus. Mas ele não é um centroavantão, ele não vai ficar plantado lá dentro, ele vai se movimentar. Ele era Acho que o Bolanhos pode ser ele tinha perna curta e não era jogador de buscar lá no meio e driblar todo mundo. O Brito acabou com o Romário, gente. Não. Eu tô estupefato do Brito. Ele era um homem de área, finalizador como só ele. Ah, bom, tá. Ufa. Finalizador como... Chamou ele de pescador aqui? Não, finalizador como só ele. Caía na área, perto dele era gol. Mas é um gênio, cara. Mas é um gênio. Sim, de fazer gol. Cabeceava, batia gol de fora da área, dentro da área, driblava. Fazedor de gols. Caía, driblava, se livrava do marcador, mas ficava na área. Não dá pra antecipar o Antenados lá, Paulinho? Dá pra antecipar? Não, eu vou cair no chão aqui, ele tá me deixando, eu tô desarmado aqui. Não tô dizendo que ele era mau jogador, não. Grande jogador, grande, um dos maiores da história do Brasil dentro da área. Fazia gols fáceis, se livrava fácil do goleiro, do zagueiro. Agora não era um jogador de velocidade. Não, o Bolanhos gosta de vir com a bola dominada. O gol que ele fez lá em Caxias, agora contra o Caxias, foi assim, a jogada começa com ele, aberto pela ponta esquerda, ele tenta tabelar com o Luan, a bola sobra, ele bate. Deu um pouco de sorte, né, ali no ano. Exato, mas nasceu com ele a jogada. A gente olhou agora há pouco o gol dele contra o Santa Cruz também, ele vem de frente para a área. Mas ele pode ser o último jogador também. Cara, ele tem que chegar no meio. Sabe que eu acho que ele tinha que ser o parceiro do Douglas, tá? O parceiro do Douglas. E aí o Luan deslocado mais à frente? Deslocaria o Luan mais à frente. Tu não tá abrindo mão do Ramiro, né? Nesse teu... Não, eu jogaria... Pois é, na verdade eu teria que tirar o Ramiro. Eu teria que tirar o Ramiro para ter uma composição de meio campo. Mas aí o time fica muito alegre, né? Douglas ou tirar o Jailson com o Ramiro, para não tirar o Ramiro do time. Tirar o Ramiro do time é uma afronta, né? O Bolanho... Isso é uma alternativa boa para segundo tempo. Ramiro, eles não sabem o que estão dizendo, Ramiro. Eles não entendem, não conseguem enxergar. Porque é difícil. Eu acho que o Bolanhos rende mais chegando para a área. A própria jogada do gol foi assim. Então é um problema do Renato aí. Ô, Paulo Brito, o Paulinho Pires pede que eu dê um feito aí, que tu chame o feito agora, que tu vá voando pro Antenados. É coisa do Paulo Pires, não tem. Aqui no ponto, não tem nada. Não tem nada a ver com isso. O meu feito de hoje vai para o Valdívia, que é o jogador que, com a sua qualidade, pode acrescentar muito junto com o D'Alessandro, dar mais velocidade, talento, chegar na frente. É um jogador que pode acertar um pouco mais o time do Internacional. Muito bem. Imagina só, hein? Valdívia e o pescador Romário, hein? Que ataque, hein? Que ataque. Obrigado, Paulo Brito. Bom Antenados na nossa Rádio Bandeirantes. Vai lá, Simon Bianchini. Weber aqui pelo @donos da bola RS no Twitter. Bolanhos tem que ser titular e tirar o Pedro Rocha. O Renato vai se queimar com os torcedores se deixar ele no banco. O Felipe Barcelos está dizendo sobre o Paulão, que tem que sair do Inter. A Juliana Leal, Bolanhos tem que ser titular, não pode de jeito nenhum estar abaixo do Jael nas substituições do Renato. Aliás, Jael que vai para Brasília, mas será reserva do time reserva do Grêmio. O Cledilson Souza, infelizmente o Grêmio precisa de um diretor mais forte para dar um tapa na cara desses que não querem jogar. Traz o Eurico Miranda, está dizendo o Cledilson. O Arthur está dizendo o seguinte, time da frente pode jogar com o Luan e o Miller, além do Everton e o Douglas no Campeonato Gaúcho. E o Rodrigo está dizendo, o Brito falando que o Romário era pescador me deu uma certeza. Temos um novo Ribeiro Neto. É verdade, é boa. É boa. Não, substituir o Ribeiro Neto é a missão mais difícil que tem. O Brito hoje foi brilhante. É um dia o Brito hoje foi um rodízio, né? É o esquema da gig, né? É o esquema da gig, né? Uma característica que chama a atenção do Bolanhos, que ele voltou agora depois do problema que ele teve na mandíbula, é marcar gols. Ele é goleador, né? Não, ele terminou a temporada fazendo ele faz muitos gols. Eu acho que isso é importante. Ele disputa uma posição no ataque com o Pedro Rocha. Se o Pedro Rocha daqui a pouco fica naquela de que faz muitas jogadas e perde alguns gols, o Bolanhos entrando e fazendo gols, ele tira rapidinho e tem experiência para isso, para jogar Libertadores da América. Acho que é um jogador importante para a Libertadores da América do Grêmio. E é um jogador que teve essa lesão que o Caco está lembrando, e aí ele perdeu massa muscular e sentiu muito isso aí. Ele não conseguiu ter ano passado uma sequência de jogos. Porque eu defendo muito isso. Antes de botar o Bolanhos só no Titã, eu acho que o Renato faz certo botar o Bolanhos amanhã. Mas ele demorou para colocar em campo, já tinha que ter começado talvez em Caxias. Aí botou como segunda alternativa. Agora vai no jogo, né, Meneghetti? Um absurdo. Faltando 5, 6 minutos, 8 minutos talvez. Para aí. Agora ele vai jogar,
no time da Primeira Liga, mas depois do Gauchão, Renato, dá sequência, faz o Bolanho jogar, vamos observar 7, 8, 10 jogos, vamos deixar ele ter ritmo, pegar velocidade, pegar ritmo competitivo, não é só ritmo de jogo que não vale, ritmo competitivo, para chegar na Libertadores confiante na ponta dos cascos. O Renato falou o seguinte, por questão de mérito, a meritocracia, o time que foi campeão da Copa do Brasil começa 2017, eu concordo, aquele time foi bem, então vamos lá, só que alguns jogadores já se mostraram que estão abaixo. O Jailson já meio titubeante, o Pedro Rocha perdendo gols. Então está na hora de começar a mexer as peças até para fazer aqueles que estavam titulares correr atrás da máquina. A grande questão é o seguinte, se o Grêmio mudou a forma de jogar, porque se mudou é preocupante, ou o Caxias teve mérito realmente, como de fato teve na vitória. Mas eu vi um Grêmio bem diferente do não que pode se via do Grêmio. Aquilo também é a variação física. Isso é aquela variação física do início de temporada também, né? Num jogo, daí depois os jogadores sentem as pernas ali, os jogadores estão fazendo aquele início de temporada, é complicado. O Caxias vem já num ritmo mais forte e isso acaba refletindo muito no início do Gauchão. Aconteceu com o Inter também. Mas também é o seguinte, né, Caco? O Novo Hamburgo também vem de um ritmo muito forte e babou na gravata no segundo tempo. Só o Internacional jogou. O Simon tem uma informação importante sobre o Internacional fora de campo. Vamos lá, Simon. Verdade, Meneghetti, porque a Procuradoria do TJD aqui do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Desportiva, protocolou ontem à tarde uma denúncia contra o Inter pela briga entre suas organizadas nas arquibancadas do Antônio Davi Farina na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho há quase 10 dias, quando o Inter empatou em 1-1 com a equipe do Veranópolis. No artigo 213, que diz o seguinte: deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. A multa de 100 até 100 mil reais e também a possibilidade do Inter ficar sem jogar no seu estádio, o estádio Beira-Rio, de 1 a 10 jogos. De 1 a 10 jogos e de 100 até 100 mil reais. Essa possibilidade, o Inter que vai a julgamento. Não há data ainda para esse julgamento do Internacional, que já prepara a defesa. Até ontem à noite não tinha sido notificado ainda, mas o Inter já prepara uma defesa para essa situação, para escapar dessa multa e também de ficar sem jogar no estádio Beira-Rio. E eu não vejo como o Internacional não seja punido nesse episódio. E esse tipo de julgamento ele é sempre perigoso. Eu lembro da questão do Grêmio com o Santos, quando uma torcedora, de uma maneira inconsequente e irresponsável, fez acusações gravíssimas, verbais, mas gravíssimas, de racismo contra o goleiro Aranha dos Santos. Bom, aquilo determinou, em primeiro lugar, o Grêmio chegou a ser excluído da competição. Depois o Grêmio conseguiu recurso que não foi excluído, mas perdeu os pontos do jogo e acabou, assim, sendo eliminado da competição da Copa do Brasil em fase, acho que de oitavas ou talvez até quartas de final. É difícil, né? Porque uma torcedora foi irresponsável. Quem tem que ser punido é a torcedora. Mas neste caso internacional, eu acho que é até um pouco mais grave. Claro que racismo é algo que mexe com a gente, nesses tempos, inclusive de redes sociais, onde todo mundo é um pouco valente e um pouco mais inconsequente, né? A valentia toma conta e as pessoas perdem um pouco o senso do equilíbrio, do normal, né? Perdem, inclusive, o respeito alheio. Mas a gente está falando de uma briga envolvendo duas organizadas do clube. Não é uma briga de um torcedor com o outro. Não, tem ali 30, 40, 50 envolvidos. Pedra de dentro do estádio para fora, pedra de fora para dentro. Então eu não vejo como está falando não ser punido, infelizmente. Por mais que a direção que está lá trabalhando, os jogadores, não tenha nenhuma responsabilidade. Mas talvez com a punição de forma exemplar e rigorosa, com uma multa alta aí, nasceu 5, 6, 4 jogos, o Inter possa então tomar uma providência para evitar esse tipo de situação, para alijar esses torcedores, para que eles sejam expulsos das organizadas, que não possam mais entrar no estádio durante um tempo. E eu também espero que o Ministério Público indique o que vai fazer com os torcedores. A pena poderia ser até mais dura nesse aspecto todo, até mesmo ser eliminado uma competição, perder pontos, senão o torcedor não vai parar de fazer isso aí. Não, tem que acabar esse negócio. Não dá, tem que... Vai continuar não vai acontecendo. Se a punição for mais forte, não acontece. Se o cidadão que fizer isso, o cara que pega uma pedra e mira em alguém, quer acertar, tem que ser preso. Ele tem que ser preso. As duas coisas, concordo contigo, Daniel. O que acontece é o seguinte, eu vou te dizer o que vai acontecer. O Internacional vai ser punido e quem fez isso aí não vai acontecer absolutamente nada. Aí é uma barbaridade. Como sempre acontece no futebol. É que a punição é educacional, e aí tem que vir das duas partes. Se o Inter for punido, ou pelo menos está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que os clubes têm que ser punidos por não coibir a violência. Por quê? Porque instiga o clube a correr atrás de imagens, de punir os seus torcedores, seus sócios, banir do quadro social. O clube tem que fazer isso.
Agora, o Ministério Público, a Brigada Militar tinha que ter detido, como acabou detendo, né, alguns torcedores, mais de 50, e o Ministério Público tem que prender. E esse cidadão, que ele cometeu um crime, atirar pedra no outro, tem que responder, tem que ser processado. Tem que responder. E aí se não cabe ao alguém aí é reincidente no Beira-Rio, o Internacional pode ter um aumento nessa responsabilidade. Agora tem um aspecto que a gente tem que levar em conta também. O Internacional teria que fazer o seu próprio pente fino dentro do estádio do Veranópolis, com câmeras particulares. Como é que o Internacional ia fazer isso no estádio do Veranópolis? É complicado. Isso, de certa forma, pode amenizar. Eu acho que atenua. Atenua um pouco a situação. Não deveria por um ponto, né? Quem brigou aí, brigou pela primeira vez? Não, nunca brigou antes no estádio de futebol? Quem deu um pontapé, soco... A qualidade das imagens dá pra ver, identificar todo mundo ali. Claro, cara, mas aí eu pergunto o seguinte, alguém brigou pela primeira vez aí ou já está acostumado a brigar? Porque se está acostumado a brigar, o clube tem responsabilidade, sim. Cara, chama o presidente de cada organizado e bota as imagens, um telão lá na polícia, assim, quem é aquele ali, como é o nome, o telefone e o endereço. Exato. Fulano de tal. Tem que ver se não teve um erro. Nome, telefone e endereço. Vai lá, responde um processo, vai responder processo, vai lá ser eu, vai responder pelo dano, do atraso do jogo, enfim, e o Inter está excluído, não pode mais estar em organizada e nem no quadro social. Pronto. Pode ser que houve mesmo uma falha na identificação. Tem muitos torcedores que estão proibidos de ir ao estádio. E a identificação, não sei se o estádio do Veranópolis tem condições de fazer essa identificação. Por câmera, por vídeo. Não tem a menor condição. Tem uns que tem que ficar numa delegacia em dias de jogos, quando eles não comparecem. Não vão. Mas o jogo sendo fora, não vão, não há esse controle, não há policial. Nada. É complicado. O GCRIM faz um grande trabalho nesse aspecto. Mas o que vem depois disso não tem sido suficiente para coibir esses marginais que estão aí no estádio. A valentia toma conta, né? No meio de uma multidão, todo mundo é mais valente. Claro. E aí entra a irresponsabilidade do jeito de pegar como alguém disse aqui, pegar uma pedra e desferir contra um cara, seja do clube adversário, não interessa, não tem que desferir uma pedra contra ninguém, né, gente? Só contra um bandido, né? Só quando aqui a gente aponta uma arma no meio da rua, se tiver uma pedra, já seria um absurdo se o torcedor do Inter estivesse brigando com o do Veranópolis. Agora é o do Inter contra o do Inter. Mas isso não tem acontecido no Beira-Rio. Eu me lembro que a última, eu posso estar enganado, vocês me corrijam, a última que teve um incidente feio foi aquela de uma facada num jogo do festivo do Fabiano, lembra? Não, mas teve confusão, teve um policial. Teve essas protestos do torcedor da segunda divisão. Quem joga uma pedra, mas entre torcedor. Teve o cara era policial, foi assistir o jogo, foi com o filho dele e os dois apanharam no meio da é uma barbaridade. No Beira-Rio. Isso já aconteceu também. Você pega uma pedra tamanho de um tijolo e joga, pega na tela, pega na cabeça de alguém, deixa a pessoa deficiente. E antes que alguém pense o seguinte, só falam do Inter ou só falam do Grêmio, porque tem muito isso também, né? Quando é o Grêmio ou quando é o Inter, é sempre... Não, todos os clubes de futebol do Brasil têm marginais. Aliás, todos os segmentos da sociedade têm marginais, até no jornalismo deve ter, se a gente procurar vai achar. Agora, nesse caso é escancarado, tem imagem, dá para identificar? Dá, então identifica. É que o futebol ele aceita tudo, né? As leis do futebol são diferentes, né? E o nosso sistema judiciário também, as leis são falhas, né? Porque aquilo ali é o que eu digo. Tu vai para machucar o máximo que tu puder o teu oponente ali na ocasião, né? Não tá cometendo um crime. Faz isso na rua para ver se não vai preso. Pois é. Pega uma pedra e atira numa vitrine de uma loja se eu não vou para cadeia. Que é isso? E aí no futebol parece que tudo pode fazer. A gente vê imagens de mulheres, aí nas imagens tem imagens de criança, mulheres, pegando seu filho para sair assustado. Apavorados, como é que um torcedor, seja do Internacional, seja do Grêmio, do Caxias, do Juventude, vai agora pegar assim, não, vamos lá no Beira-Rio ver o jogo do Juventude com o Internacional, do Caxias, ou vamos na Arena? Não, porque acontece em tudo que é estádio a toda hora. É que agora foi embaixo dos nossos olhos na abertura do Campeonato Gaúcho. Então como é que um cara vai semana que vem pegar o carro para acompanhar um jogo do Inter ou do Grêmio no interior? Nesse caso é do Inter. Como é que vai levar o seu filho e a sua esposa? Não, vamos lá em Caxias, a gente come um galeto lá e já vê o jogo e tal. Não vai. Vai ficar na televisão, vai vir na rádio e pronto, não vai se meter no meio dessa marginária, desse bando, porque não tem punição. Não vai acontecer nada com nenhum desses. Tem gente pedindo para parar, né? Tem gente que está ali pedindo para parar. Tem um cidadão com a mão aberta ali dizendo para, e aí não adianta, né? O cara empurra a mulher ali, são do mesmo lado, inclusive. O cara dá um empurrão na mulher, ele quer tirar a mulher da briga, mas dá um empurrão, o rapaz de barba e de óculos, dá um empurrão na mulher, assim, nos peitos da mulher. Mas vem cá, o que é isso, gente? O que é isso? Que mundo a gente está? E outra situação também que tem que ser investigada, né? A direção do Inter argumenta que não deu ingresso, que não ajudou, mas a gente sabe que isso acontece. Não sei se é no Inter, está acontecendo, mas isso acontece muitas vezes. Direções
ajudam os torcedores a viajar, dão dinheiro. Muitos torcedores de torcida organizada têm acesso a vestiário. Muitos têm. Ao Conselho Deliberativo, ou seja, movimentos políticos. No Internacional já tem membro de torcida organizada participando do Conselho Deliberativo, assim como no Grêmio já teve. Eu não acho isso saudável, sinceramente não acho. Olha lá, ó. Aí tem um cidadão tentando parar, ele mandando parar, o outro vai lá. O grisalho, né? Com a camisa 17 nas costas. Tentando segurar a onda, ó. É um perigo, né? Ele correu o risco ali, porque daqui a pouco sobra para ele também. E se houve a vaia ao fundo do estádio, né? É chinelagem, né? Chinelagem. Não, o que literalmente tinha que fazer é o seguinte, uma chinelagem. O juiz tinha que botar a bola embaixo do braço, vai todo mundo no vestiário e termina o jogo. Não tinha mais nem que ter jogo assim. É que o jogo, de certa forma, dá uma amenizada depois. Olha o tamanho das pedras voando, gente. É difícil, né, Não sei se não era pior, né, Daniel? Pois é. Daqui a pouco os caras ficam mais irritados aí mesmo, que vão brigar sem jogo. O tamanho da pedra voando. No sábado a gente conversou, eu, Daniel Oliveira... com pedra de fora do estádio, né, Meneghel? Conversamos lá no Beira-Rio com o Segala, que é um dos líderes da camisa 12, né? E até tem imagem dele conversando com o D'Alessandro, na beira do alambrado. Ele não estava envolvido na confusão, disse que isso causou problemas até para ele no trabalho. O chefe dele chamou e disse, vem cá, tu estava brigando? Ele, não, eu não estava na briga. Só que eu perdi o controle. Ele sabe quem são as pessoas, foi numa reunião com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, aceitaram a punição, todas as torcidas foram, de certa forma, afastadas, preventivamente, né? E ele dizendo, eu fiquei com tanta vergonha que eu pensei, depois de 30 anos de torcida organizada, em abandonar a camisa 12. E tem que fazer mesmo, acho que tem que abandonar. Acho que é motivo para isso, sim. Acho que é motivo para abandonar. Eu acho que o Segala é o presidente, né? Não é mais, né? É um líder. Mas é dirigente, né? Eu acho que o sujeito que é dirigente, uma organizada que faz essa bandalheira aí, essa marginalha, tem que abandonar, tem que largar. Ó, tô fora, tem que largar. Se ele é sério, pra mim, ele tem que largar. Não tem, isso aí, porque tu usaste uma expressão aqui, Felipe, que eu acho que é a mais justa. Ele disse pro chefe dele, né, que ele perdeu o controle, então ele não consegue ter controle sobre um bando de 30, 40, deslocados. E se ele fica, ele concorda com isso. Vamos lá, Daniel. Tá aqui, ó. Boa. Tá faltando para essa turma aqui, ó. Tem um monte aqui. E ainda tem o telefone, que daqui a pouco na tela, ainda tem promoção, é ou não é, Luciana? É isso mesmo. Olha, vamos investir essa energia aí, ó, para salvar o seu relacionamento, para fazer ele ficar ainda melhor. Você vai ter motivação, vontade e disposição, ficar muito mais criativo com o ativo e surpreender aí sua parceira. Ele é o estimulante mais vendido do Brasil e ele faz o maior sucesso porque ele não vicia. É indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. Então vamos fazer uma promoção especial nessa terça-feira para animar os homens de todas as idades. Você que tem 20, 40, 60, 70, pode ligar agora na central no 30810700. Você começa a pagar só depois do carnaval, gente. Vai lá, esquenta o teu relacionamento. Aliás, depende de quando é depois do carnaval. O cara que toma ativo, o carnaval é que nem carnaval baiano. Curte sempre. Impressionante. Então, gente, começa a pagar só daqui 45 dias, tá? E tem um desconto especial para você que tem mais de 60 anos, tá? 30810700. A entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive o pessoal que tá de férias aí curtindo no litoral. E tem um presentaço na compra, não posso contar o que é, para quem ligar agora no 30810700. Então vai lá, esquenta a tua relação, satisfaz a sua parceira, seja muito mais ativo na hora H e ainda ganha um presente super especial. Mas tem que ligar nos próximos 5 minutos na central e tem que dizer que está assistindo aqui os donos da bola. Isso aí. 30810700, 30810700, tô esperando tua ligação. É só ligar, meu amigo. 30810700, Meneghetti. Agora é que eu entendi porque que o Ribeiro desapareceu. A Luciana falou que tem desconto especial para quem tem mais de 60 anos. Né? Fez um estoque, foi de férias lá pro Bujuru, né? E tá lá, tá estocadinho lá. Vai demorar pra voltar. Curtindo com People Egypt. Vai demorar. Isso. Vai demorar para retornar. Já voltamos com os donos aqui na Band.
sua é pagar menos? É aproveitar milhares de ofertas? É fazer mais economia? Faz na sua. Faz Carrefour. E aproveite. Batata branca, 88 centavos. Ovos brancos extras Carrefour bandeja, 5,98. Todas as frutas com 30% de desconto com o cartão Carrefour. Ração em postas pacote, 11,89. Patinho bovino, 17,49. Todos os azeites com 50% de desconto na segunda unidade. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Chegou o Busano Extreme 72 horas. Muito mais proteção. Porque tem dias tão puxados que parecem 3. Busano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Como diria aquele debatedor, ok, people! Lá nas pirâmides do Egito. Felipe, o Tafarel está acompanhando a dupla Granal, os treinamentos dos goleiros, especialmente? Exatamente. Hoje pela manhã teve no CT Luiz Carvalho, acompanhando o Marcelo Groi, né, e o trabalho dos goleiros do Grêmio. E ontem acompanhou o trabalho do Danilo Fernandes no CT Parque Gigante, só que foi um susto, né? A gente chegou para acompanhar o treino do Inter, estava ele lá sentadinho, de bonezinho, a paisana, e aquele susto, o que o Tafarel está fazendo aqui? A gente bateu um papo com ele e perguntei sobre o acompanhamento do trabalho de Danilo Fernandes. Já tinha acompanhado ele ano passado, né, vários jogos, e realmente foi um jogador importante para o Inter. Lógico, não conseguiu o seu objetivo, mas fez um bom papel. Vejo que a torcida tem a aceitação muito boa da torcida, né? Então a gente vem acompanhando aqui, justamente está muito satisfeito com o rendimento dele. Chama atenção porque o Danilo veio para substituir o Alisson, que já está na seleção e agora está na Roma lá da Itália. Então são dois goleiros que saíram do Internacional ou estão no Internacional. Exatamente, né? O Internacional sempre teve uma escola boa de goleiros, né? E eu acho que saindo o Alisson, realmente tinha que colocar um goleiro que personalidade, um goleiro já pronto, que desse essa segurança que o Alisson dava, né? E o Danilo realmente se encaixou em tudo nisso aí, e por isso chegou e fez um bom ano também, e a torcida já gostou bastante. É um goleiro que vai dar muitas alegrias ao clube ainda. Tem falado com o Alisson, porque ele não vem conseguindo ter uma sequência de jogos lá na Roma, né? Tem até alguma relação com a tua passagem lá na Itália? Eu lembro que na Copa de 94 você foi para um clube até um pouco menor, para poder ter uma sequência de jogos. Exato, mas não é que o Alisson não esteja jogando pela sua qualidade técnica ou alguma outra coisa. É uma opção do treinador mesmo. O treinador optou em continuar com o goleiro que estava no passado. O Alisson está jogando a Liga Europeia, está jogando a Copa Itália, aproveitando bastante. Já por 2 vezes estive lá vendo os treinamentos, acompanhando. Está melhorando bastante, jogando bastante com os pés.
Eu acho que são experiências que acrescentam bastante, né? Lógico, talvez ano que vem para eles jogar seria uma boa coisa. A tua visita a Porto Alegre vai também para o lado azul, vai ver o Marcelo Groi? Exatamente. É quando a gente fala em seleção brasileira não tem cor, né? E até mesmo quando eu jogava internacional, sempre um respeito muito grande pro Grêmio, porque é o nosso maior rival, mas sempre tive o respeito, recebi respeito deles. O Marcelo, trabalhei muito tempo na seleção, um ótimo profissional, gosto muito dele. É importante trocar ideia também com o treinador Rogério. Eu acho que são trocas de informações que são muito importantes. Ele não está mais na Turquia, né, Felipe? Não está mais no Galatasaray, está só com a seleção brasileira, preparador de goleiros. E ele vai viajar para a Europa agora, vai para a Espanha, Itália, acompanhar os goleiros brasileiros lá. Diego Alves, tem mais gente na Itália. Então não é só Grêmio e Internacional, vai pelo resto do Brasil e também para a Europa. Mas hoje eu acho que aqui, o Groi tem chance ainda, tem que voltar. O próprio Marcelo Groi, a gente fez uma entrevista com ele nesse começo de ano, dizendo que não teve seu melhor ano tecnicamente ano passado, ainda que tenha sido um ano bom e um ano de conquista significativa como a Copa do Brasil, mas é um goleiro que está sempre ali para entrar numa turma de 5 ou 6 para chegar entre os 3 da seleção brasileira. O Danilo acho que está um passo à frente, né? Tá entre os 3, entre os 3. Eu fico pensando a responsabilidade do goleiro vendo o Tafarel assistir um treino, né? É verdade. Claro, é um treino, não é um jogo, mas a importância do Tafarel, né? O nosso Pelé do gol, assim, o craque do gol do Brasil, da história, é o Tafarel, né? Eu estava vendo esses dias revendo o compacto daquele Brasil e Holanda na semifinal da Copa de 98. Ele classificou o Brasil. Além dos pênaltis que ele pegou no jogo, um negócio impressionante. O Tafarel, quando foi para uma Olimpíada, não sei se é de 88 ou 92, ele treina com os jogadores de vôlei em algum momento. Não, ele jogava, eu tive um professor de educação física no colégio que jogou com o Tafarel, disse que ele jogava... Jogava muito vôlei. Ele treinou, parece que jogava demais vôlei. Ele precisou treinar para compor ali, faltou um jogador de vôlei, ele foi lá treinar. E aí vem um aparelho, um equipamento que mediu os reflexos. E aí ele fez o teste junto. O cara que tinha o maior reflexo entre os jogadores de vôlei e ele ganhou de todos os jogadores de vôlei. Tinha um reflexo impressionante. Eu fiquei impressionado, tá? Porque eu nunca tinha tido esse contato com o Tafarel fora do ar, fora do microfone, e conversando com ele sobre a vida, né? Sobre Gil Beretta, a vida, e perguntando sobre bastidores, a história dele. Poxa, quem não quer bater um papo com o Tafarel? Eu fiquei impressionado com a humildade. A gente já tem a oportunidade de conversar com outros jogadores. E os jogadores, né? Agora o Tafarel ainda é grande, porque ele é o preparador da seleção brasileira, ele não está parado. E foi, como disse o Caco, o maior goleiro da seleção brasileira. Passou pelo Internacional, mas ele se sobressai a isso, né? Fica fora da rivalidade dupla-granal. Ele é o Tafarel da seleção. Impressionante. Fiquei mais fã ainda do Tafarel. Agora, o Internacional tem um detalhe que é interessante na formação dos seus goleiros, né? O que tem de goleiro, de seleção de base que jogou no Internacional é impressionante, né? E poucos, de fato, se firmaram como titulares do Inter. É uma formação impressionante. Até André, outros goleiros internacional, sempre formando goleiros. André chegou a sempre tem goleiro seleção, né? Não, seleção de base, tu pode ver que sempre tem um goleiro do Internacional na relação. O Muriel foi goleiro de seleção de base, subiu para os profissionais, foi titular, tudo mais. Hoje não está mais não entendi a maldade. Não, acontece. O Muriel foi um exemplo. Foi goleiro de seleção, não conseguiu se firmar no Inter, né? Está lá ainda? O Inter está treinando separado. Vai ser negociado, tem contrato até metade do ano. Só que o que eu queria lembrar, o Tafarel indicou o Muriel para o Galatasaray da Turquia. E o Inter não vendeu na época. Mas foi uma indicação do Tafarel. Mas chegou a ter proposta? Sim, teve a proposta. Mas acho que o Inter não vendeu, né? Porque foi quando o Inter precisava dele, né? Trouxe da Portuguesa, que ele tinha feito uma baita de uma temporada lá, né? Ô Simon, aí na redação, o que é esse gol de Honduras que você e o Paulo Pires separaram pra gente? O Paulinho não dorme, ele acompanha todos os campeonatos pelo mundo, viu? Recentemente no Campeonato Nacional de Honduras, num jogo entre Olímpia e Motagua, o jogo estava empatado, estava em 2-1 pro Olímpia. Até que o Olímpia, no último lance da partida, faz esse gol. Só que note com atenção, 2 bolas em campo. O jogador marca o gol, mas tem um torcedor entrando também para marcar. Quer dizer, um gol duplo com um torcedor e com um jogador. Gol marcado pelo Olímpia no campeonato hondurenho. E valeu? Valeu, 2-2. O torcedor não interferiu na partida diretamente, foi um lance fora, não entrou ali no círculo da jogada, por isso o árbitro acabou validando, terminou 2-2 o jogo. A bola deve ser atrapalhada, o goleiro tá do lado lá, tá bem na pequena área, tá impedido. Saiu comemorando aí. Eu acho até que tá impedido, cara. Torcedor chutou. Mas que várzea, hein? Deus que me perdoe.
Já pensou se o cara erra o gol e o torcedor faz o dele? Não é a primeira liga isso, né? Olha lá. Ele faz o gol e sai comemorando. Olha lá, levanta os braços. O goleiro tirou a camisa, era para cartão amarelo. Não é a primeira liga isso, né? Porque a primeira liga tem jogo que vale por 2 competições, não. O campeonato começa num mês, termina lá 6 meses depois. É uma reclamação, né? Tudo bem. Fazer o quê, né? Que barbaridade. Tá, resumindo, foram 2 gols, né? Virou o jogo, né? Resumindo, é isso, né? Então ele não pode valer isso. Não, mas o torcedor estava impedido. Pra mim estava impedido. Olha, se a moda pega, tem jogador perdendo espaço aí, hein? Olha, olho nesse linha direita. Olha a velocidade do jogador. Vamos lá, Felipe Duarte. Isso aí foi no charmoso Honduranhão. Vem aí o Festival do AP Tenda. Atenção, a Tenda preparou um mês inteiro de ofertas para você conquistar a casa própria. Ligue 4003-2740 e saia do aluguel com a Tenda. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Isso mesmo, aproveite a folia de preços do Festival do AP Tenda. Mas tem que ligar agora e sair já do aluguel. 4003-2740. Faça uma simulação sem compromisso nas lojas Tenda. Leve a sua documentação. É fácil conquistar o seu AP com a Tenda. E eu confirmo, são apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação, como eu já disse, fica por nossa conta. Ligue e agende sua visita em uma das lojas Tenda, 4003-2740. E lembrando que a entrega é 100% garantida e se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. Em 2017, você vai sair do aluguel. Meneghetti. Obrigado, Felipe. Já voltamos com os donos aqui na Band. Aqui eu tenho mais chances de conseguir uma vaga em uma universidade pública. Aqui eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou até 100% em uma universidade privada. Aqui eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar meu sonho. Agora que você já tem a sua nota do Enem em mãos, não perca as inscrições do FIES. É a sua chance de entrar em uma universidade particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Vem aí o Festival do AP Tenda. A Tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Serginho Beauty, referência em salão de beleza em Porto Alegre. Agora em novo endereço. Salão Hair Club Marta Lúcia, no Hotel Embaixador. Rua Jerônimo Coelho, 354. Marque o seu horário com a beleza. Telefone 2123-6729 ou 9958-3050. Na vida, a gente passa por muitos momentos especiais. O dia em que conhece um amor. O dia em que começa a viver onde sempre sonhou. O dia em que você começa a sua própria família. Para a sua família e para todas as outras, o GBUX tem o plano ideal. Mensalidades acessíveis e fácil contratação. Vida longa GBUX, porque proteção não tem idade. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Felipe Duarte, na marca do pênalti, a pergunta vem de Sobradinho, é do Valmir Zimmer. Valmir Zimmer, obrigado pela tua participação conosco. Quem você escalaria no seu time, Nico Lopes ou Miller Bolanhos? Boa pergunta, mas eu ficaria com o Miller Bolanhos, acho que é a amostragem dele, não no Grêmio, tá? A amostragem do Miller Bolanhos foi maior pelo Emelec, pela seleção equatoriana, por isso eu escolheria o equatoriano. Obrigado, Valmir Zimmer, Sobradinho, pela tua participação conosco. Simon na redação.
Meneghete, muita gente pergunta no Interativo como é que está o Beto da Silva. Já que o Grêmio vai botar time reserva amanhã contra o Flamengo lá em Brasília, esse jogador não está viajando com a delegação por uma questão apenas. Não está regularizado no boletim informativo diário da CBF. Não tem condições legais ainda para vestir a camisa do Grêmio. Existe um pequeno impasse quanto à documentação, ainda não foi repassada pelo PSV, antigo clube do Beto da Silva. Ele vem treinando com bola, inclusive ontem o Valdir Espinosa, coordenador técnico gremista, entrevista à Rádio Bandeirantes, ao Esporte em Debate do José Aldo Pinheiro, ele contou que está sendo surpreendido positivamente com a adaptação e com o Beto da Silva nos treinamentos, está mostrando qualidade. Ainda não está tão integrado aos novos companheiros, mas o Beto da Silva vem agradando a comissão técnica nos bastidores do Tricolor. É uma informação perigosa essa do Espinosa e eu vou justificar porque eu que disse que fiquei encantado com os vídeos do Beto da Silva. No momento que o coordenador técnico do Grêmio, Valdir Espinosa, diz o seguinte, que está sendo positivamente surpreendido, é porque ele não esperava nada do jogador, né? Não, mas o Renato disse que não conhecia ele. Não, ou esperava a dificuldade inicial, né? Talvez pelo tempo, não tão rápido. Talvez não foi isso que o Simon disse. Está sendo positivamente surpreendido já nos treinamentos, ou seja, eu espero desse jogador justamente isso que eu estou vendo aí. O Renato disse assim, de todos que vieram, que foram contratados, o Beto foi o único que eu não pedi a contratação. E o Edilson, eu questionei sobre os reforços, ele disse assim, não, todos eu conhecia, menos o Beto. Tudo bem, pode dar certo. E eu gostei também. Eu vi o jogo treino contra o Aimoré. Ele entrou no segundo tempo, tabelando com Bolanhos. Gostei do pouco que deu pra ver, claro, né? Pré-temporada, mas gostei um pouco. Eu não arriscaria dizer que vai ser titular do Grêmio, mas eu acho que ele vai ser de 12º a 13º jogador. Vai ser aquele cara que vai entrar. Eu tenho muita confiança no que eu vi de vídeo, que a gente sabe que tem edição, tem os Paulinho Pires da vida aí que editam bem, que fazem mágica e tal, né? Então, pode acontecer. Eu tenho muita expectativa, mas no vídeo. Tem muita gente que me pergunta, o Ribeiro Neto é só assim no vídeo ou na vida real? Eu disse, não, é nos dois. Isso é que é pior, né? O vídeo é perigoso, porque às vezes tem uma questão de adaptação. O jogador que vem de fora, não estava aí tão entrosado com o time, pode sofrer isso. O Nico Lopes sofreu isso no Internacional, né? Como diria o debatedor aquele, the people finish. Voltaremos amanhã ao 12h30. Ótima terça-feira a todos vocês. Tchau!